Pessoal, boa tarde. Hoje a gente quer falar sobre a comunicação. É um tema amplo e eu vou reduzir aqui. Eu vou iniciar o vídeo lembrando do primeiro axioma sobre a comunicação, que é impossível não comunicar. Portanto, qualquer que seja o seu comportamento, você está sempre se comunicando. Esse é o primeiro axioma. Paralelo a esse axioma, a gente vai lembrar de um outro conceito importante relacionado à comunicação. Os afetos afetam a comunicação, lógico, né? Então, se o seu estado de ânimo está mais alegre, mais exaltado, a sua comunicação vai sair de uma forma. Se o seu estado de ânimo está mais introspectivo ou até reprimido, a sua comunicação vai sair de outro jeito. Numa família, os grupos, eles se comunicam a partir da tendência que aquele grupo tem como psicodinâmica. Ou seja, grupos mais convencionais, familiares, têm um estilo de comunicação diferente de famílias mais flexíveis. Por exemplo, em grupos mais tradicionais, talvez as pessoas, para conversarem umas com as outras, elas primeiro vão chamar no WhatsApp, posso conversar com você? Ou tem um minuto do seu tempo? E nos grupos mais, que eu estou chamando de flexíveis ou até abertos, talvez um elemento da família, antes de chegar em casa, começa a gritar o nome das pessoas lá na rua, ou na porta da casa, ou na porta do prédio, ou grita alto pelo cachorro, o nome do cachorro, mas você está vendo que a forma da pessoa chegar no lugar ou se fazer presente é diferente, dependendo de quê? Isso independente do afeto, tá, gente? Isso eu estou falando da psicodinâmica do grupo. Grupos mais tradicionais têm um estilo de comunicação. Grupos mais flexíveis têm outro estilo de comunicação. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte: quanto mais enrijecido o grupo, menos circula o afeto. Qualquer que seja o afeto, tá? Então, é impossível não comunicar, os afetos afetam a comunicação e grupamentos mais enrijecidos, naturalmente, obstaculariza a circulação de afetos no grupo. Se o circular dos afetos fica enrijecido, a comunicação vai ficar enrijecida. A gente precisa considerar esse aspecto quando a gente estiver, sobretudo, tratando de famílias e casais. Esse vídeo é para profissionais que atendem famílias e casais. São ideias, né, que a gente vai construindo para a nossa prática clínica. Tem um autor, Moni Alcaim, ele é da abordagem sistêmica, ele usa uma frase que eu gosto muito, ele fala que a comunicação é um recurso de reformulação de questões intersubjetivas. Então, a pessoa usa o recurso da comunicação para reformular questões intersubjetivas, sem saber, né? Então, eu estou numa relação com meu filho, de mãe e filho, e eu me comunico com ele, em qualquer que seja o contexto, sempre com o intuito de reformular questões intersubjetivas. Veja que interessante. Se eu me aproximo de meu filho e pergunto algo que seja do interesse dele ou meu, há um intuito ou de manter a relação que já está boa,
ou de reorganizar alguma coisa que precisa de um certo cuidado. Se eu evito o contato com meu filho por N motivos, eu também estou reformulando questões naquela intersubjetividade. Então ele fala, toda comunicação é um recurso de reformulação de questões intersubjetivas. Então a gente usa esse recurso da comunicação, seja falar ou silenciar, para reformular questões na intersubjetividade. Nós falamos de afetos, afetos afetam a comunicação e falamos de grupos familiares. Nós vamos entender o quê? Os afetos podem aparecer nos grupamentos familiares, facilitando a rede comunicacional, ou eles podem aparecer dificultando o ato da comunicação. Os afetos podem aparecer, inclusive, como passagens ao ato. Quem é da área psi sabe o que eu estou falando. Então, eu falei de duas circunstâncias. Os afetos podem facilitar a rede comunicacional, que acontece quando as pessoas, num determinado grupamento, reconhecem a alteridade. Então, são famílias onde as pessoas têm uma diferenciação entre si melhor estabelecidas. E, naturalmente, além de serem diferenciadas, ou por serem diferenciadas, elas se respeitam, né? Se admiram, se cuidam. Então, são famílias onde há, de uma forma melhor estabelecida, o reconhecimento da alteridade. Portanto, eu posso falar com o outro aquilo que eu penso e vou guardar o tempo de escutá-lo, ainda que ele pense diferente de mim. Eu posso falar com o outro o que eu não estou gostando em relação ao comportamento dele e vou guardar o tempo de escutá-lo. E a comunicação vai acontecendo, não sem rusgas, mas com possibilidade de um desfecho melhor. No outro lado dessa situação, a rede de afetos dificulta o trato comunicacional, podendo, inclusive, se apresentar a comunicação como passagem ao ato. Quando que a rede de afetos dificulta o trato comunicacional? Quando as famílias são mais indiferenciadas, emaranhadas. Então, eu vou falar com meu marido ou com meu filho algo e eu falo com uma intensidade mais exacerbada do que a situação pede, como se eu fosse matar uma formiguinha com um tiro de canhão, né? Ou às vezes eu falo de uma forma mais cuidadosa, mas a resposta é uma resposta mais excessiva, o que já me tira do sério, e aí a comunicação vai ganhando uma complexidade e uma dificuldade de fazer o outro entender aquilo que eu gostaria de dizer. Por isso que a gente fala que nesse tipo de famílias, né, de dinâmica familiar, eu ia falar construção dos afetos, não pode ser. A construção dos afetos, ela tem menos mobilidade em famílias mais emaranhadas, né? Até por ser mais emaranhada, os afetos vão e vêm, bate e volta, facilitando, inclusive, passagens ao ato, né? Passagem ao ato sempre vai lembrar uma falta desse contorno, né? Desse envelope que separa um pouco as pessoas, o eu do tu, né? E necessário esse envelope para a gente cuidar dessa
fronteira, né, de como chegar, enfim. Aí vem, gente, para concluir a minha fala, um terceiro elemento para nós profissionais fundamental, que é, independente desses dois últimos contextos, seja a comunicação pela via do reconhecimento da alteridade ou a comunicação que acontece de uma forma mais emaranhada, né, mais complicada, todos os integrantes dos dois grupos familiares sempre têm a intenção, vou voltar na frase do autor, de reformularem suas questões intersubjetivas. Para nós que somos profissionais, isso é importante ficar claro, porque, sobretudo na clínica de família, na clínica de casal, enquanto profissional, a gente não pode evitar o casal brigando, evitar o contato com uma família que está excedendo na comunicação. É claro que a gente pode cuidar desse contorno, mas eu acho muito desconfortável, e a gente vai perder uma riqueza muito grande de conteúdo, dizer para uma família que está se excedendo, olha, aqui não é lugar para brigar. Eu já vi vários profissionais falarem assim, aqui não é lugar para brigar. Gente, se num setting terapêutico não é lugar para brigar, que lugar que é para brigar? Na rua? Na casa? O setting terapêutico, que na verdade são as nossas paredes psíquicas, não é a parede do quarto, da sala onde você atende, é a nossa parede psíquica que precisa fazer a contenção do pulsar da família, do material que a família traz para o processo psicoterapêutico. Então, se a família está trazendo um exemplo, um recorte do seu cotidiano, olha, a gente tem dificuldade para falar, a gente começa a falar, começa a discutir, aí o outro entra, corta a primeira pessoa que está falando dentro da terapia e fala, você não sabe direito, não é assim, você não contou um detalhe, aí o outro corta o segundo que começou a falar, que cortou o primeiro, e aquilo vai criando um clima tenso. O profissional precisa escutar, tentar entender aquele clima, aquele jeito da família falar como um recurso que a família possui, talvez o único recurso que a família possui para reformular suas questões intersubjetivas. E o profissional precisa dessa compreensão de que a família está querendo reformular suas questões intersubjetivas para criar um caminho viável para aquela família. É muito mais fácil, obviamente, a gente atender uma família que reconhece a alteridade. Essa família muitas vezes nem vai chegar na psicoterapia, né? É mais difícil para a gente trabalhar com famílias que estão, né, tropeçando em cada um no outro o tempo todo. Muito mais difícil para a gente atender. Mas é essa família que precisa de um afrouxamento dos laços. E é para isso que a gente estuda tanto. Para ajudar a família a avançar. Bom, falei muito. Fica aí para vocês a dica. Falei várias dicas, né? É impossível não comunicar. Os afetos afetam a comunicação. A comunicação é um recurso de reformulação de questões intersubjetivas e, independente da forma como o afeto toma a rede comunicacional, as pessoas têm sempre a intenção de reverem seus relacionamentos. Basicamente é isso. Conta para mim se na sua clínica de casal, de família, aparecem mais pessoas com reconhecimento da alteridade ou pessoas que trazem uma comunicação até exacerbada demais e como que você cuida desses casos.